Fala, gente. Se inscreve aí no canal, comenta, compartilha, divulga pra geral, conta aqui. Valeu. Alimentar a semana toda 2, 3 conteúdos por dia. Então, pra mim, foi o inverso. Eu falei, cara, eu preciso produzir pouco, né? E ter muito conteúdo com a distribuição em massa. Tanto que eu tenho muito conteúdo. Eu, com 1 ano e 9 meses de canal, eu tenho quase 3.000 vídeos publicados. Tá entendendo? Então eu atuo na distribuição em massa. Então essa estratégia me tornou um especialista dessa área. Hoje eu dou consultoria para grandes empresas, eu dou consultoria para grandes artistas, eu produzo alguns artistas que querem a gente do lado ali. Então eu faço um trabalho bem completo, né? Quando eu pego um cliente para começar um podcast, primeira coisa que eu faço... Você não só aluga o teu estúdio? Não, eu me comprometo com o resultado do cara. Então, diferente... não quero aqui falar mal de nenhuma produtora, acho que cada uma tem sua metodologia, mas eu analiso, né, o arquétipo da pessoa, oriento como vai ser essa narrativa, como tem que apresentar, como não tem. Eu faço o brand ali de toda a rede social da pessoa e a gente vem com um trabalho bem completo. Até na hora, inclusive, do cara entrevistar, eu tenho ali um roteiro, um script, eu estou do lado, orientando como tem que fazer para o melhor desempenho desse podcast. Então, todos os meus clientes hoje estão muito satisfeitos. Nesse universo aí da polícia, tem gente que você convidou que não foi? Cara, o que acontece, cara? Eu tô numa fase agora muito boa, né? Que as pessoas estão pedindo para vir no podcast e a gente... Né? O que aconteceu? A gente, no começo... começou a entrevistar a galera da polícia, né, para contar a história de polícia. E aí começou a surgir algumas denúncias, né? As pessoas querendo fazer denúncia. E a gente fez um de denúncia, bombou, depois fez outro, bombou, e a gente acabou virando um podcast de denúncia ali, de informação, dando voz para quem não tem voz. Qual era a minha cabeça quando eu criei o Gida Podcast? Eu queria pegar o cara que foi cancelado e rotulado pela mídia, tá? Que ele não teve oportunidade de falar e eu só queria ouvir o outro lado da história. Então não importa, o que você fez? Você pode ter feito o maior crime possível, né? Em nenhum canal de televisão, nenhuma audiência vai te dar voz para que você conte sua versão. E eu falei, cara, eu preciso ouvir o outro lado da história. Eu acho que toda história tem dois lados, né? Igual casamento. Você não tem... eu digo o seguinte, existe o lado A, o lado B e a verdade. Então, aí eu costumo falar... Que se bobear nem o lado A nem o lado B tá contando. Quem é que julga a verdade? É difícil você falar o que é verdade e o que não é. Então o que eu faço? Eu apresento o lado A, o lado B e deixo que minha audiência tirem suas próprias conclusões. Então não tem como a gente fazer um pré-julgamento sem a gente ouvir os dois lados. E aí eu comecei naquela pegada, porra, nego, porra, tu vai dar entrevista pra esse cara, mano? Tu vai dar entrevista pra esse cara fez isso, esse cara fez aquilo, tu vai dar entrevista pra esse cara. Mano, quando a gente ouve a história do cara, a história muda. O Sansão foi um cara. Os vídeos do Sansão na internet era só de loucura. Uhum. Quando eu conheci realmente o Sansão por trás daquilo ali, tu tem que ver o potencial daquele cara. O cara foi soldado 9 anos, combatente. Meu irmão... E a confusão na cabeça dele é porque ele sempre quis fazer o certo, inteligentíssimo. Meu irmão, aquele cara é fora da curva. E eu falei, cara, eu preciso mostrar pra sociedade... Até onde tem um pouco de doideira ali? Cara, o que acontece? Doideira com o maior respeito, tá, Sansão? O Sansão é o seguinte, é um cara muito inteligente. Isso é perceptível. Muito inteligente. Ele tem um chamado muito forte, né? Ele atua muito no arquétipo ali do herói. Só que, assim... Milhares de pessoas passam por isso hoje, que é a síndrome do pensamento acelerado. Ele começa a pensar muito rápido e a medicação faz ele dar aquela acalmada para ele ficar com o pé no chão. Então, assim, ele hoje foi reformado da polícia por causa dessa situação. Sansão não é maluco. Sansão não é maluco. O Sansão tem essa confusão na mente quando ele não toma a medicação dele. Inclusive, abraço o Sansão, tá bem agora, tá sendo tratado, tá caminhando, tô acompanhando a história do Sansão desde o primeiro dia que eu conheci ele, conheço a família. E a gente vai ver o Sansão ainda muito bem aí, fazendo muita coisa grande aí no... Pô, legal. No estado aí, no país. É importante a gente ouvir você falar, porque é o que... Você falou um negócio muito interessante agora há pouco,
que é essa questão do rótulo. Do rótulo, né? Eu faço uma brincadeira que é o seguinte, eu tenho um filho na fé, ele mora em Londrina, que ele fala o seguinte: meu pastor, o dia que você for na África e levar 1 tonelada de alimento pros pobres, né? Você chega lá e tal, aquele caminhão, alguém vai falar assim, ele tá levando, mas ele, quem quer falar mal de você, vai falar mal de você, irmão. Quem não gosta de você, não gosta de você e ponto final, e a vida segue. Só que em alguns casos o rótulo é muito massificado. E no Sansão ficou essa coisa massificada do cara que não tem a capacidade cognitiva. E quando você fala que entrevistou ele, que desconhece a família dele, ele não é maluco, isso tem que ser levado em consideração. Irmão, eu fiz 5 podcasts com ele. Hoje o Sansão tem milhões de fãs. Não é milhares, não. Eu acredito que ele tem mais de 1 milhão de fãs. É só você pegar os vídeos do meu canal e assistir. Cara, ele foi pra Irecê, Bahia. Começou a confusão na mente dele lá. Todo mundo de Irecê, Bahia me ligou. A gente conseguiu ali, junto com todas as autoridades da Bahia, através da visibilidade que o Sansão teve do nosso canal, conseguir conduzir a melhor forma possível o tratamento do Sansão, a melhoria dele lá. Ele tá bem, tá sendo tratado, tá em Salvador agora, né? Chega em Salvador, todo mundo já conhece Sansão, no Brasil todo. Em qualquer lugar que ele vai, as pessoas já conhecem ele. Aí é que eu te falo, irmão. A mídia toda chama ele de maluco. Porque ele fazia os vídeos como uma fuga para desabafar, porque era a forma que ele tinha de protestar contra aquilo que ele não concordava. Uhum. Só que na maioria desses vídeos trouxe muita repercussão negativa. Quem foi que deu voz a ele para ele contar a versão dele, irmão? Fala pra mim. Verdade. Esse era o intuito do meu canal. Eu vou ver o Sansão muito bem daqui a pouco. Muito bem e fazendo um trabalho gigante no Brasil. E aí eu tenho uma sensação de missão cumprida, porque isso veio através do canal. Então, assim, o que aconteceu de lá pra cá? Quando a gente começou a seguir essa linha, eu comecei a receber denúncia de delegado, de secretário de segurança, de uma série de pessoas que tinham denúncias para fazer, mas não podiam falar. Mas essas pessoas... Você acabou de assistir mais um corte do Conta Aqui. Participe, comente, indique. A sua opinião é muito importante. Obrigado.